Você gosta de spoiler, né, seu danado? Tô sabendo! E agora nós teremos um spoiler maravilhoso aqui no canal. Nós vamos discutir sobre o atendimento psicológico nas escolas no Brasil. Olha que discussão interessante, que discussão sensacional. Ela foi baseada em uma postagem do Senado Federal, tem até a data aqui, ó. Foi o Senado Federal postou no dia 11 de julho, falando sobre a Lei 13.935, que seria essa lei que traria como obrigatório o atendimento psicológico e os serviços de saúde nas escolas brasileiras. Essa discussão é uma discussão muito interessante e que eu vou literalmente desmembrar com vocês para que a gente possa conversar sobre esse tema. Então, fique por aí. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema: o atendimento psicológico nas escolas no Brasil. Lembrando que esse foi um gancho de uma postagem lá do Senado Federal e que nós temos que discutir com tese, argumentos, repertórios socioculturais e, claro, as nossas incríveis propostas de intervenção. Pensando inicialmente na tese, a nossa tese seria basicamente que o atendimento psicológico ele é fundamental e que ele deve de fato acontecer nas instituições públicas, mas que alguns pontos devem ser modificados relacionados à lei. Eu vou inclusive te explicar daqui a pouco que pontos são esses. Em primeiro lugar, você pode colocar na sua argumentação a questão da possibilidade de redução da violência nas escolas. Quando nós oferecemos um atendimento psicológico e mais ainda, um atendimento psicológico de qualidade, a gente naturalmente vai conseguir reduzir os casos de violência. A estabilidade emocional ela faz com que os indivíduos fiquem logicamente menos agressivos e algumas situações poderiam de fato ser evitadas, o que é extremamente importante. Assim como a questão da violência, você pode colocar também em um outro argumento, a questão do bullying pode ser amenizada. O bullying, ele vai além do que nós pensaríamos na violência física, né? Mas ele pegaria essas importunações contínuas que podem ser reduzidas a partir do momento que se oferece apoio psicológico. Não só para a pessoa que sofre as agressões, mas também para o causador dessas agressões, visto que muitas vezes o responsável pela prática de bullying é o indivíduo que está insatisfeito em relação a si mesmo e desconta no colega, o que a gente sabe que é extremamente desafiador e extremamente problemático. Nós podemos problematizar, por outro lado, na nossa argumentação, falando que a lei ela é de certa maneira muito ampla. Eu tive acesso à lei, eu li a lei completinha e ela é muito interessante porque ela fala sim dessa questão do atendimento psicológico nas escolas, mas ela não deixa claro, por exemplo, quantos psicólogos devem ser oferecidos em cada instituição, quantos psicólogos devem ser oferecidos de acordo com o número de alunos. De uma maneira geral, a lei só avisa que tem que ter atendimento psicológico, mas ela deixa isso muito solto. E aí, logicamente, as instituições de ensino elas podem acabar não cumprindo com essa prerrogativa e a situação pode ser extremamente problemática em algumas instituições, principalmente aquelas que têm mais alunos. Imagina uma instituição de ensino com 3.000 alunos, com um psicólogo, ele não vai conseguir atender todo mundo. Seria importante que eu tivesse uma proporção psicólogos e alunos para que a coisa pudesse funcionar da maneira adequada. Além disso, outra brecha que nós temos na lei é o fato de que ela não é punitiva. Ou seja, se uma instituição de ensino não cumprir o que está proposto na lei, ela não vai ser punida. E aí a gente sabe que isso é uma situação extremamente problemática, porque no Brasil, quando uma lei é punitiva, muitas vezes ela não é cumprida. Imagina então se ela não for punitiva. Aí nós temos uma banalização total desse cumprimento da lei. Então, lógico, se a lei não é punitiva, muitas pessoas vão tentar passar a perna nessa lei e ficar sem esse atendimento psicológico. Seria necessário que a gente tivesse uma punição específica e a gente vai falar sobre isso na nossa proposta de intervenção. Antes das nossas propostas, precisamos de pensar nos nossos repertórios socioculturais. Tem um repertório sociocultural muito bom, que é o artigo 205 da Constituição Brasileira, que afirma que a educação ela deve oferecer a plena formação do indivíduo, a cidadania e a formação para o mercado de trabalho. Se a educação deveria oferecer essas três coisas,
ela não deveria pecar, por exemplo, na plena formação, que tem a ver com essa questão psicológica, o que nós sabemos que é extremamente desafiador. As instituições deveriam oferecer esse amparo psicológico, seria uma maneira de cumprir o artigo 205 da Constituição. Como repertório, você pode utilizar também o Paulo Freire e a ideia da educação transformadora. O Paulo Freire, ele fala que a partir da educação, as pessoas elas podem se libertar. A partir da educação, as pessoas podem sair de situações que envolvem a opressão. Essas pessoas elas podem se desenvolver como indivíduos. Logicamente, por isso, a educação seria tão importante, a educação seria tão relevante. Só que se a pessoa passa pela instituição de ensino e não ganha um amparo psicológico emocional, essa transformação acaba não acontecendo, o que nós sabemos que é um grande desafio. E você pode colocar no seu texto como repertório sociocultural. Você pode colocar também como repertório um filme que eu acho que você assistiu, que é o Extraordinário. O Extraordinário, o filme, mostra um menino que passa por várias situações envolvendo bullying na escola. Ele sofre do bullying, ele sofre com as mais diversas agressões e você pode trazer o Extraordinário como repertório sociocultural para ilustrar essa importância do apoio psicológico. Se você preferir um filme mais brasileiro para você utilizar como repertório, você pode utilizar um filme chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é uma excelente obra também, que discute sobre essa questão psicológica no nosso país, principalmente porque o personagem principal, que é homossexual e deficiente visual, ele sofre muito com bullying na escola e com a violência dos colegas. E aí você pode trazer também como uma referência muito interessante de repertório sociocultural. Se nós temos vários problemas, nós precisamos das nossas magnânimas propostas de intervenção, então vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção seria que tivéssemos uma melhor especificação da lei em relação à quantidade de psicólogos que devemos ter nas instituições de ensino de acordo com o número de alunos. Que a lei seja mais específica, que a lei seja mais clara em relação a essa questão. E o responsável por essa possível clareza da lei seria o próprio governo federal, que pode ser e que seria de fato o nosso agente para essa proposta de intervenção. Além disso, você pode sugerir como proposta uma outra modificação na lei que viria também do governo federal, que seria a transformação dessa lei em uma lei punitiva. É necessário que as instituições que não respeitem essa lei sejam de fato punidas para que esse problema seja resolvido. E aí você vai colocar essa ideia de que a lei precisaria de ser punitiva como uma segunda e definitiva proposta de intervenção do governo federal. Espero que você tenha aprendido bastante. Se você vai fazer o Enem 2022, boa prova para você. Depois me mande notícias aqui no canal. Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!